Você está prestes a ouvir o discurso mais revolucionário que um ser humano já pronunciou nesta terra. Palavras que derrubaram impérios por dentro, que transformaram escravos em santos e que ainda hoje, 2000 anos depois, continuam mudando vidas. Relaxe, feche os olhos se quiser, e deixe que cada palavra encontre o seu coração. Era o 1º século. A Galileia estava sob o domínio do Império Romano, um dos poderes mais brutais da história. O povo de Israel carregava o peso de séculos de promessas, de esperas, de orações que pareciam não ter resposta. Eles viviam oprimidos, taxados, humilhados. E dentro desse povo, havia um grupo de homens e mulheres simples, pescadores, agricultores, mães de família, que tinham largado tudo para seguir um jovem carpinteiro chamado Jesus de Nazaré. Para entender o Sermão do Monte, você precisa entender o mundo em que ele foi proferido. Roma governava com um punho de ferro. Os impostos eram esmagadores. Os soldados podiam entrar na sua casa quando quisessem. Podiam obrigá-lo a carregar as suas cargas. Podiam humilhá-lo em público e não havia lei que te protegesse. A elite religiosa judaica, os fariseus e os escribas, tinha construído um sistema de 613 regras baseadas na Torá, e a observância rigorosa dessas regras era o critério para saber se você estava aprovado por Deus ou não. Se você era pobre, doente, pecador conhecido, estava na prateleira errada. Não havia espaço para você na mesa dos aprovados. E foi para esses excluídos, para esses cansados, para esses que carregavam o mundo nas costas, que Jesus subiu o monte. Não para o palácio de Herodes, não para o templo de Jerusalém. Para um monte sem nome na região da Galileia, rodeado de pescadores com cheiro de peixe e de mulheres com seus filhos no colo. E ali ele abriu a boca e começou a falar a linguagem mais poderosa que o mundo já ouviu, a linguagem do amor radical. Mateus capítulo 5, versículo 1 e 2 nos diz: Quando Jesus viu aquelas multidões, subiu o monte e sentou-se. Seus discípulos chegaram perto dele e ele começou a ensiná-los. Imagine essa cena. O sol da manhã sobre as colinas da Galileia. Uma brisa suave vindo do mar da Galileia lá embaixo. Centenas de pessoas, talvez milhares, sentadas na grama, em silêncio, esperando. E Jesus, sentado como um rabino, abre a boca e começa a falar palavras que ninguém naquele mundo jamais tinha ouvido. O que você vai ouvir agora não é apenas religião, é um mapa para viver. É uma visão de mundo completamente diferente de tudo que a humanidade conhecia até então. É o Sermão do Monte, e ele começa de uma forma que ninguém esperava. Não com trovões, não com julgamento, não com regras, ele começa com bênçãos. Com felicidade. Com uma pergunta silenciosa: você quer saber quem são as pessoas verdadeiramente felizes? Preste atenção. Porque a resposta vai surpreender você. Mateus capítulo 5, versículos 3 ao 12. Jesus disse: Felizes as pessoas que sabem que são espiritualmente pobres, pois o reino do céu é delas. Espera um momento. Pobre espiritualmente? Como isso pode ser uma bênção? No mundo de Jesus, os fariseus acreditavam que riqueza e sucesso eram sinais de aprovação divina. Quanto mais bens você tinha, mais Deus estava com você. Quanto mais importante você era, mais próximo de Deus você estava. Era uma teologia de poder. Era uma teologia de orgulho. E Jesus senta no monte e vira tudo isso de cabeça para baixo. Ele diz: feliz é quem sabe que precisa de Deus. Feliz é quem chegou ao limite de si mesmo, e percebeu que não consegue sozinho. Porque é justamente nesse vazio que o reino do céu entra. Deus não pode encher um copo cheio de si mesmo. Mas um coração vazio, humilde, consciente da própria necessidade, esse coração Deus preenche completamente. Pense nas pessoas mais cheias de si que você conhece. Pessoas que nunca pedem ajuda, que acham que sabem tudo, que não precisam de ninguém. Agora pense nas pessoas mais profundas, mais sábias, mais cheias de paz que você conhece. Aposto que essas últimas têm uma coisa em comum:
Elas sabem que não sabem tudo. Elas têm consciência das próprias limitações. Elas dependem de Deus. Isso é pobreza de espírito. E é uma bênção. Mateus capítulo 5 versículo 4. Felizes as pessoas que choram, pois Deus as consolará. O choro aqui não é fraqueza. No contexto hebraico, o luto que Jesus menciona é aquele choro profundo que vem de quem sente o peso do que está errado no mundo e em si mesmo. É a pessoa que chora diante de Deus porque sabe que o pecado existe, que a separação existe, que algo precisa ser consertado. É uma dor santa, e Jesus promete que esses serão consolados. A palavra grega usada aqui para consolar é paráclesis, a mesma raiz de Paráclito, o nome do Espírito Santo. O conforto que Deus oferece não é um tapinha nas costas. É uma presença. É o próprio Deus descendo para sentar ao lado de você no chão do seu sofrimento. Mateus capítulo 5 versículo 5. Felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Os humildes herdarão a terra. No primeiro século romano a terra era poder. A terra era riqueza, era futuro, era identidade. E ela estava nas mãos dos poderosos, dos conquistadores, dos violentos. Roma tomava as terras. Os reis tomavam as terras. E os pobres, os humildes, eram empurrados para as margens. Jesus olha para esses excluídos e diz: a promessa não é para os que tomam. É para os que herdam. Há uma diferença enorme entre conquista e herança. A conquista é pela força. A herança vem do relacionamento com o Pai. Mateus capítulo 5 versículo 6. Felizes as pessoas que têm fome e sede de fazer a vontade de Deus, pois Ele as deixará completamente satisfeitas. Fome e sede são palavras fortes. No primeiro século, sem geladeira, sem supermercado, sem torneira, fome e sede podiam matar. Jesus usa as necessidades mais básicas e urgentes da sobrevivência humana para descrever o desejo por justiça e por Deus. Você já sentiu uma fome assim por algo espiritual, uma sede que o mundo simplesmente não consegue matar? Jesus diz que quem tem essa fome vai ser saciado. Completamente. Sem fundo falso, sem ressaca, sem o vazio de volta. Mateus capítulo 5 versículo 7. Felizes as pessoas que têm misericórdia dos outros, pois Deus terá misericórdia delas. A palavra grega para misericórdia aqui é hélios. Ela vai além de sentir pena, ela implica ação. É aquele que vê o sofrimento do outro e se move em direção a ele. É o samaritano que para na estrada. É o pai que corre para receber o filho pródigo. E Jesus diz: quem faz isso recebe de volta. Não como um negócio, não como uma troca comercial, mas como reflexo. A misericórdia que você planta no mundo é o mesmo solo de onde vai brotar a misericórdia que você vai precisar. Mateus capítulo 5 versículo 8. Felizes as pessoas que têm o coração puro, pois elas verão a Deus. Coração puro não significa coração perfeito. Em hebraico, puro significa sem mistura, sem adulteração, sem dupla agenda. É o coração que não tenta servir a dois donos ao mesmo tempo. É o coração que quando diz sim a Deus, realmente quer dizer sim. Que quando diz que ama, realmente ama. Sem fingimento, sem fachada, sem hipocrisia. E a recompensa é a maior de todas: ver a Deus. Não uma ideia de Deus, não uma teologia de Deus. Ver Deus, face a face. Há uma progressão nas bem-aventuranças que poucos percebem. Ela começa no interior, na pobreza de espírito e no luto, e vai se movendo para fora, para o relacionamento com os outros, a misericórdia, a busca pela paz, até chegar ao extremo externo que é a perseguição. As bem-aventuranças não são uma lista aleatória. São uma jornada espiritual. Uma pessoa que percorreu esse caminho por dentro vai inevitavelmente manifestar essas qualidades por fora. E vai inevitavelmente encontrar alguma resistência do mundo ao redor. Porque o mundo opera com uma lógica diferente. O mundo diz: feliz é quem tem mais, quem manda mais, quem é admirado por mais pessoas, quem acumula mais poder. Jesus vira essa lógica de ponta a ponta.
E isso é incômodo. A verdade que incomoda não é bem-vinda. Quem vive de acordo com as bem-aventuranças vai incomodar o sistema, e o sistema vai reagir. Mateus capítulo 5, versículo 9. Felizes as pessoas que trabalham pela paz, pois Deus as tratará como seus filhos. Peacemakers. A palavra inglesa captura algo que o português às vezes perde. Não é apenas quem aprecia a paz, é quem fabrica paz. Quem vai ao conflito, coloca o corpo no meio, e trabalha ativamente para reconstruir o que foi quebrado. E Jesus os chama de filhos de Deus. No mundo antigo, ser chamado filho de alguém era participar da sua identidade, da sua missão, do seu caráter. Fazer paz é agir como Deus age. É ser a sua imagem no mundo. Mateus capítulo 5, versículos 10 ao 12. Felizes as pessoas que sofrem perseguições por fazerem a vontade de Deus, pois o reino do céu é delas. Felizes são vocês quando os insultam, perseguem e dizem todo tipo de calúnia contra vocês por serem meus seguidores. Fiquem alegres e felizes, pois uma grande recompensa está guardada no céu para vocês. Porque foi assim mesmo que perseguiram os profetas que viveram antes de vocês. Essa última bênção é a mais radical de todas. Jesus não apenas promete que seus seguidores vão enfrentar perseguição. Ele diz para ficarem alegres quando isso acontecer. Por quê? Porque a perseguição é prova de autenticidade. No mundo de Jesus, os falsos profetas eram populares. Os verdadeiros eram apedrejados. Se você nunca incomoda ninguém com a sua fé, talvez valha a pena perguntar se há algo de real nela. A fé genuína transforma, e a transformação sempre incomoda quem quer que as coisas fiquem do jeito que estão. Mateus capítulo 5, versículos 13 ao 16. Vocês são o sal para a humanidade. No primeiro século, o sal era ouro. Literalmente. Soldados romanos eram pagos com sal, daí a palavra salário. O sal conservava alimentos num mundo sem refrigeração. O sal dava sabor à comida mais insossa. O sal curava feridas. O sal era valioso, necessário, transformador. E Jesus diz para um grupo de pescadores galileus, para pessoas sem poder, sem título, sem riqueza, vocês são isso para o mundo. Mas ele adiciona um aviso: se o sal perde o gosto, não serve para mais nada, é jogado fora e pisado. O que faz o sal perder o sabor? Contaminação. Mistura com outras substâncias. O cristão que se mistura tanto com os valores do mundo que deixa de ser diferente, perdeu exatamente o que o tornava valioso. Não é um chamado ao isolamento, é um chamado à distinção. Estar no mundo, mas não ser formado pelo mundo. Vocês são a luz para o mundo. Mateus capítulo 5, versículo 14. Não se pode esconder uma cidade construída sobre o monte. Ninguém acende uma lamparina para colocá-la debaixo de um cesto. Pelo contrário, ela é colocada no lugar próprio, para que ilumine todos os que estão na casa. A luz tem uma função específica. Ela não existe para si mesma. Nenhuma vela acende a si mesma, e fica admirando o próprio brilho. A luz existe para revelar, para guiar, para tornar o que estava escondido, visível. E Jesus diz: assim também a luz de vocês deve brilhar, para que os outros vejam as coisas boas que vocês fazem, e louvem o Pai de vocês que está no céu. Note que o objetivo das boas obras não é a fama pessoal, é que as pessoas vejam e louvem o Pai. A vida de um cristão autêntico deve funcionar como uma janela, não como uma parede. Uma janela que deixa a luz de Deus passar e iluminar o que está ao redor. Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 20. Não pensem que eu vim para acabar com a lei de Moisés, ou com os ensinamentos dos profetas. Não vim para acabar com eles, mas para dar o seu sentido completo. Essa declaração era controversíssima. Os líderes religiosos estavam esperando pegá-lo contradizendo a lei. E aqui Jesus faz o oposto total. Ele não cancela nada. Ele aprofunda. Ele diz que nem a menor letra,
nem qualquer assento da lei será tirado enquanto o céu e a terra durarem. O que Jesus faz ao longo do Sermão do Monte é revelar o coração da lei. Os fariseus tinham transformado a lei de Deus em um sistema de comportamentos externos. Checklist sagrado. Se você fez as coisas certas por fora, estava aprovado por Deus. Jesus vai mais fundo. Ele aponta para a motivação, para a intenção, para o coração. Não basta não matar. O que está por trás do assassinato? O ódio. E o ódio também precisa ser tratado. Ele ainda diz algo que soava impossível. Só entrarão no reino do céu se forem mais fiéis em fazer a vontade de Deus do que os mestres da lei e os fariseus. Para os ouvintes isso era chocante. Os fariseus eram os campeões da religiosidade. Eles faziam jejum 2 vezes por semana. Pagavam dízimo até das ervinhas do jardim. Memorizavam a Torá inteira. E Jesus diz, isso não é suficiente. Porque Deus não quer apenas a sua obediência externa. Ele quer o seu coração. Mateus capítulo 5, versículos 21 ao 26. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não mate. Quem matar será julgado. Mas eu lhes digo, qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. Aqui Jesus traça uma linha direta entre o crime e sua raiz. O assassinato começa como raiva. A raiva não tratada vira ressentimento. O ressentimento vira desprezo. O desprezo vira desumanização. E a desumanização é o primeiro passo para qualquer violência. Toda guerra começa quando um grupo de pessoas convence a si mesma de que o outro grupo não é completamente humano. Jesus corta esse processo no início. Trate a raiva agora. Não a deixe fermentar. Não construa uma narrativa de que o outro é indigno. Porque cada vez que você chama alguém de idiota, de inútil, de lixo, você está praticando um pequeno assassinato espiritual. Você está apagando a imagem de Deus naquela pessoa. E então ele dá uma instrução prática e urgente. Portanto, se você estiver oferecendo no altar a sua oferta a Deus, e lembrar que o seu irmão tem alguma queixa contra você, deixe a sua oferta ali na frente do altar, e vá logo fazer as pazes com o seu irmão. Depois volte, e ofereça a sua oferta a Deus. Isso era radicalmente subversivo. No sistema religioso da época, o ritual era o mais importante. A oferta, o altar, o sacerdote, a liturgia. E Jesus diz, vai resolver o relacionamento humano primeiro. Deus não aceita a adoração de um coração partido com o irmão. A vertente vertical da fé passa pela horizontal. Você não pode amar a Deus enquanto odeia o seu irmão. 1 João capítulo 4 vai dizer a mesma coisa décadas depois. Existe alguém com quem você precisa se reconciliar. Existe alguém a quem você deve um pedido de desculpas? Existe uma conversa que você tem adiado por orgulho, por medo, por falta de tempo? Jesus diz, vá. Antes que seja tarde. Antes que o tribunal chegue. Antes que o que poderia ter sido resolvido com uma conversa, se transforme num processo que não tem fim. Há algo de extraordinariamente prático nesse ensino. Jesus não está falando de conceitos abstratos. Está falando de relacionamentos reais, com pessoas reais, em situações reais. Aquele irmão com quem você não fala há anos. Aquela amiga com quem houve um mal-entendido que ninguém quis resolver. Aquele colega de trabalho que te tratou injustamente, e você guardou o rancor em silêncio. Jesus diz, não deixa para depois. A oferta no altar pode esperar. O relacionamento não pode. Por que o relacionamento tem prioridade sobre o ritual? Porque Deus não tem prazer na adoração de um coração partido com o irmão. Porque você não pode honrar a Deus verbalmente enquanto desonra a imagem de Deus que está no seu irmão. Porque a espiritualidade que não transforma os seus relacionamentos horizontais, não é a espiritualidade que Jesus ensina. Mateus capítulo 5 versículos 27 ao 30. Vocês ouviram o que foi dito,
Não cometa adultério. Mas eu lhes digo, quem olhar para uma mulher e desejar possuí-la, já cometeu adultério no seu coração. Mais uma vez Jesus aprofunda a lei. O 10º mandamento já dizia, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Mas a cultura reduzia adultério ao ato físico. Jesus diz, começa no olhar. Começa no desejo cultivado. Começa na fantasia alimentada intencionalmente. E então vem uma das hipérboles mais fortes de todo o sermão. Se o seu olho direito faz com que você peque, arranque-o e jogue-o fora. Se a sua mão direita faz com que você peque, corte-a e jogue-a fora. Jesus não está sendo literal aqui, e o contexto hebraico deixa isso claro. Se ele fosse literal, todo cristão deveria ser cego e amputado. O ponto é a seriedade com que o pecado deve ser tratado. Em vez de banalizar, de normalizar, de dizer que é apenas humano, Jesus diz: corte, elimine. Remova o que está te destruindo, mesmo que doa, mesmo que você perca algo que parece valioso. Porque é melhor perder uma parte do seu corpo do que o corpo inteiro ir para o inferno. O que é o olho e a mão aqui? São os pontos de entrada. O olho é o que você consome, o que você assiste, o que você deixa entrar na sua imaginação. A mão é o que você faz, o que você acessa, os lugares para onde você vai. Se esses pontos de entrada estão te levando para longe de Deus, corte o acesso, sem negociação, sem gradual, sem meia medida. Mateus capítulo 5 versículos 31 ao 37. O divórcio era um tema explosivo na época de Jesus. Havia duas escolas rabínicas em disputa. A escola de Shammai, que só permitia divórcio em caso de adultério, e a escola de Hillel, que permitia ao homem divorciar-se por qualquer motivo, incluindo queimar a comida. Jesus alinha com Shammai, no que diz respeito à proteção da mulher. No primeiro século, uma mulher divorciada sem família para acolhê-la, estava em situação gravíssima. Sem direitos legais, sem sustento, sem proteção. O documento de divórcio da lei mosaica, o Get, era uma proteção para a mulher, não uma facilidade para o homem. E Jesus protege essa lógica ao mesmo tempo em que aprofunda o compromisso do casamento. Sobre os juramentos. Vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados, não quebre a sua promessa. Mas eu lhes digo, não jurem de jeito nenhum. Não pelo céu, nem pela terra, nem por Jerusalém, nem pela sua própria cabeça. Que o sim de vocês seja sim, e o não seja não. Havia uma prática na época de usar juramentos graduados. Jurar por Jerusalém era mais sério do que jurar pelo céu, mas menos sério do que jurar pelo nome de Deus. Criou-se um sistema de promessas com validades diferentes. Jesus corta tudo isso. Diz: suas palavras devem ter o mesmo peso com ou sem juramento. Qualquer promessa sua deve ser confiável. O seu sim deve ser sim. O seu não deve ser não. Porque uma vida de integridade não precisa de reforço externo. A sua palavra sozinha deve ser suficiente. Mateus capítulo 5, versículos 38 ao 42. Vocês ouviram o que foi dito: olho por olho, dente por dente. Mas eu lhes digo, não se vinguem dos que fazem mal a vocês. A lei do talião olho por olho era na verdade um avanço civilizatório quando foi formulada. Ela limitava a vingança. Antes dela, se você arrancasse o meu olho, eu poderia matar você e toda a sua família. A lei do talião dizia, não mais do que proporcionalmente. Punição igual ao crime, não mais. Mas Jesus vai além. Ele diz, não vingança nenhuma. E dá 3 exemplos concretos. Se alguém lhe der um tapa na cara, vire o outro lado. Se alguém processar você para tomar a sua túnica, deixe que ele leve também a capa. Se um soldado romano forçá-lo a carregar uma carga 1 quilômetro, carregue 2. É importante entender o contexto cultural,
de cada um desses exemplos. No mundo antigo, dar um tapa com as costas da mão na face do outro era um gesto de desprezo social, de afirmação de superioridade. Não era uma briga de fato. Era humilhação. Ao virar o outro lado, Jesus não está ensinando passividade. Está ensinando uma resposta que desestabiliza o agressor. Você está dizendo: você não tem poder sobre mim. A sua humilhação não me define. Carregar a carga do soldado por 2 quilômetros em vez de 1 era um ato de autoridade surpreendente. O soldado romano tinha o poder legal de forçar um civil a carregar por 1 quilômetro. Ao oferecer 2, o civil retoma a iniciativa. Deixa de ser escravo da situação e age como agente livre. É subversão pela generosidade. É o mais desconcertante dos protestos. Mateus capítulo 5, versículos 43 ao 48. Vocês ouviram o que foi dito: ame os seus amigos, e odeie os seus inimigos. Mas eu lhes digo: amem os seus inimigos, e orem pelos que perseguem vocês. Vamos pausar aqui um momento. Porque esse ensino é possivelmente o mais difícil de toda a Escritura. Em nenhuma outra tradição religiosa do primeiro século, em nenhuma filosofia grega, em nenhuma ética estoica, havia a ideia de amar ativamente aquele que quer o seu mal. Isso era novo. Isso era completamente novo. Jesus diz: para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu. Note, não para que vocês se tornem filhos de Deus pela fé. Isso já é um fato para quem crê, mas o amor pelos inimigos é o que revela e manifesta essa paternidade. É o que torna visível quem você realmente é por dentro. Qualquer um ama quem o ama. Até cobradores de impostos, até pagãos, até aqueles que Jesus sabia que seus ouvintes desprezavam. O diferencial cristão não é amar os amáveis. É amar os difíceis. E ele dá o fundamento, porque ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus, e dá chuvas tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Deus sustenta a vida de pessoas que o rejeitam. Deus dá sol para quem blasfema e chuva para quem o ignora. Se você quer agir como filho de Deus, haja assim também. Sustente, abençoe, ore e ame, mesmo quando o outro não merece. Especialmente quando o outro não merece. Isso não significa que você não estabelece limites. Não significa que você permanece em situações abusivas ou perigosas. Amor pelos inimigos não é masoquismo. É decidir não deixar que o ódio do outro plante o seu próprio ódio em você. É recusar-se a ser transformado na imagem daquilo que você odeia. Pense no que o ódio faz por dentro. Você já ficou com raiva de alguém por um longo período? Semanas? Meses? Anos? Quem sofre mais nesse processo? O outro, que está vivendo a vida dele sem pensar em você? Ou você, que carrega aquele peso constantemente, que acorda pensando naquilo, que passa o dia repassando a injustiça, que desperdiça energia emocional em alguém que nem sabe que você existe às 3 da manhã? O ódio é uma prisão com uma característica cruel. Você é ao mesmo tempo o prisioneiro e o carcereiro. E a oração pelos inimigos? Essa é a parte mais difícil. Jesus não diz apenas tolere seus inimigos. Não diz apenas ignore. Diz, ore por eles. E há algo que acontece quando você genuinamente ora por alguém. É quase impossível continuar odiando alguém por quem você está pedindo bênção a Deus. A oração transforma o coração de quem ora antes mesmo de tocar o coração de quem recebe a oração. Nelson Mandela passou 27 anos na prisão. Saiu sem ódio. Desmond Tutu sobreviveu ao apartheid e fundou a Comissão de Verdade e Reconciliação, que perdoou carrascos em nome das vítimas. Corrie Ten Boom sobreviveu aos campos de concentração nazistas, e quando encontrou o guarda que havia torturado sua irmã, estendeu a mão para ele em perdão. Estas histórias existem porque o ensino de Jesus não é teoria. É possível. É real. É o caminho mais difícil, e o único que leva à liberdade de verdade. Mateus capítulo 6, versículos 1 ao 4. Tenham o cuidado de não praticarem os seus deveres religiosos em público,
a fim de serem vistos pelos outros. Se vocês agirem assim, não receberão nenhuma recompensa do Pai de vocês que está no céu. Jesus começa o capítulo 6 com uma palavra sobre motivação. E é aqui que o Sermão do Monte se torna um espelho perigoso. Porque a questão não é mais o que você faz, é por que você faz. Quando você der alguma coisa a uma pessoa necessitada, não fique contando o que fez, como os hipócritas fazem nas sinagogas e nas ruas. Eles fazem isso para serem elogiados pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. A palavra hipócrita vem do grego hipokrites, que significa ator, aquele que usa máscara. No teatro grego, os atores usavam máscaras grandes para que o público pudesse reconhecer o personagem à distância. Jesus usa essa imagem para descrever pessoas que praticam religiosidade como performance, que dão para serem vistos dando, que oram em voz alta para serem admirados orando, que fazem bem para construir reputação. E ele diz: eles já receberam o que queriam. A aprovação humana que buscavam eles tiveram. Mas é tudo que vão ter. A recompensa do Pai não chega para quem coleciona recompensas humanas. Mas você, quando ajudar alguma pessoa necessitada, faça isso de tal modo que nem mesmo o seu amigo mais íntimo fique sabendo do que você fez. Isso deve ficar em segredo. E o seu Pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. Há algo que você faz por Deus que ninguém sabe? Há uma generosidade na sua vida que não tem plateia? Se a resposta for não, vale a pergunta: o que você faria diferente se soubesse que ninguém jamais ficaria sabendo? E essa pergunta revela muito. Porque a diferença entre o que você faz quando está sendo observado e o que você faz quando não está, essa diferença é a distância entre o seu eu real e o seu eu de performance. E Jesus está apontando para o eu real, é o eu real que Deus vê, é o eu real que Ele quer transformar. A caridade secreta não é apenas uma instrução sobre como dar, é uma escola de formação do caráter. Cada ato de bondade que você pratica sem testemunha humana fortalece algo por dentro. É uma afirmação de que o valor do que você faz não depende de ser visto. É uma prática de liberdade do ego. É treinamento espiritual do mais intenso que existe. Mateus capítulo 6, versículos 5 ao 15. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas, para serem vistos pelos outros. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta, e ore ao seu Pai que não pode ser visto. E o seu Pai que vê o que você faz em segredo lhe dará a recompensa. O quarto fechado é a metáfora da intimidade. Não é uma proibição de oração coletiva, que Jesus mesmo praticou com seus discípulos. É uma afirmação do valor insubstituível da oração privada pessoal, sem audiência. A oração que você faz quando não tem nada a provar para ninguém. Quando é só você e Deus, e o silêncio da madrugada. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que vocês já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Não sejam como eles. Pois antes de vocês pedirem, o Pai de vocês já sabe o que vocês precisam. Isso não significa que orações longas são erradas. Significa que a oração não é uma técnica para forçar Deus a agir, não é magia verbal. Deus não precisa ser convencido, Ele já sabe. A oração é uma conversa com um pai que conhece os filhos. E então Jesus dá o modelo, a mais conhecida oração da história da humanidade. Pai nosso que estais no céu, que todos reconheçam que o teu nome é santo, o endereçamento já revela tudo, Pai. Não juiz, não rei distante, não forcem pessoal, Pai. A palavra aramaica que Jesus usou era Abba, é a palavra que uma criança usa para chamar o papai.
Existe uma intimidade aqui que rasgava as categorias religiosas do primeiro século. Judeus reverentes não chamavam Deus de Abba. Essa familiaridade era chocante, escandalosa. Jesus não apenas a usa, ele a ensina como padrão. Venha o teu reino, que a tua vontade seja feita aqui na terra como é feita no céu. Esta é a oração mais política do mundo. É uma afirmação de que há uma ordem melhor, mais justa, mais plena do que a que o mundo oferece. E é um compromisso ativo de fazer parte da construção dessa ordem. Quem ora venha o teu reino, está se comprometendo a ser parte da resposta. Dá-nos hoje o alimento que precisamos, o pão de cada dia. Não o pão do ano inteiro. Não o pão da aposentadoria. O pão de hoje. Uma confiança radical no presente, uma entrega da ansiedade sobre o futuro. Assim como os israelitas no deserto não podiam guardar o maná para o dia seguinte, essa oração nos ensina a viver na dependência diária de Deus. Perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Essa é a única parte do Pai Nosso que Jesus comenta logo em seguida, nos versículos 14 e 15. Se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. O perdão que recebemos está atado ao perdão que praticamos. Não como mérito, mas como lógica espiritual. Você não pode estar cheio de perdão de Deus por dentro, e cheio de ressentimento por fora ao mesmo tempo. Os dois não cabem no mesmo coração. Quem entende o quanto foi perdoado, perdoa. É quase impossível fazer diferente. E não deixes que sejamos tentados, mas livra-nos do mal. Uma confissão humilde de que sozinhos somos vulneráveis. Uma dependência declarada da proteção divina. Um reconhecimento de que a guerra espiritual é real. E que precisamos de um escudo maior do que a nossa força de vontade. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Pai Nosso começa com Pai e termina com glória. Começa na intimidade e termina na adoração. Começa no relacionamento pessoal e expande para a realidade cósmica. É uma oração completa que, em menos de 100 palavras, contém toda a teologia que um cristão precisa para a vida. Durante séculos, cristãos de todo o mundo repetiram essas palavras juntos. No primeiro século, na Idade Média, em campos de concentração, em celas de prisão, em leitos de morte, em manhãs de casamento, em berços de recém-nascidos. O Pai Nosso é o fio que conecta todos os seguidores de Jesus, através do tempo e do espaço. Quando você ora essas palavras, você não está orando sozinho. Você está se juntando a uma nuvem incontável de testemunhas, que usaram as mesmas palavras para acessar o mesmo Pai. E então Jesus retorna ao tema do perdão, porque é urgente demais para ser passado sem destaque. Versículos 14 e 15. Porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês que está no céu também perdoará vocês. Mas se não perdoarem essas pessoas, o Pai de vocês também não perdoará as ofensas de vocês. Essa ligação entre o perdão recebido e o perdão praticado é um dos princípios espirituais mais poderosos de toda a Escritura. Não como mérito, não como sistema de troca, mas como lógica espiritual. O coração que compreendeu a profundidade do seu próprio perdão simplesmente não consegue fechar a torneira do perdão para os outros. Mateus capítulo 6, versículos 16 ao 18. Quando vocês jejuarem, não façam uma cara triste como fazem os hipócritas, pois eles fazem isso para todos saberem que estão jejuando. Eu afirmo a vocês que isto é verdade, eles já receberam a sua recompensa. No primeiro século os fariseus jejuavam 2 dias por semana, às segundas e quintas-feiras. E havia aqueles que faziam questão de parecer pálidos, abatidos, completamente entregues ao sacrifício espiritual, para que todos vissem e se impressionassem. Jesus inverte a lógica.
Mas você, quando jejuar, lave o rosto e penteie o cabelo para os outros não saberem que você está jejuando. E somente o seu Pai, que não pode ser visto, saberá que você está jejuando. O jejum autêntico é o oposto da performance. É uma disciplina do coração que não precisa de plateia, que não precisa de validação externa, que não precisa de ninguém para confirmar o seu valor espiritual. É um segredo entre você e Deus. E é nesse segredo que o alimento espiritual mais profundo acontece. Mateus capítulo 6, versículos 19 ao 24. Não ajuntem riquezas aqui na terra, onde as traças e a ferrugem destroem, e onde os ladrões as roubam. Pelo contrário, ajuntem riquezas no céu, onde as traças e a ferrugem não podem destruí-las, e os ladrões não podem arrombar e roubá-las. Pois onde estiverem as suas riquezas, aí estará o coração de vocês. Jesus não está condenando o dinheiro. Ele está fazendo uma análise de investimento. Onde você coloca seu coração, sua energia, sua preocupação, sua identidade? Porque isso vai determinar tudo mais. Um coração investido em coisas temporárias vive em ansiedade constante, porque coisas temporárias sempre estão sob ameaça. A traça come, a ferrugem corrói, os ladrões roubam, a bolsa despenca, a empresa falia. Mas há investimentos que não perdem valor. Amor investido em pessoas, misericórdia derramada sobre os que sofrem, verdade falada com coragem, fé vivida com integridade. Esses são os tesouros que nenhuma crise econômica, nenhuma traça, nenhum ladrão pode tocar. Pense nas pessoas que você admira espiritualmente. Não os mais ricos. Os mais cheios de paz. Os mais cheios de presença, de amor, de sabedoria. O que eles têm de diferente? Quase sempre são pessoas que a vida sacudiu bastante, e que escolheram, naquele processo de sacudida, investir no que não pode ser roubado. São pessoas que descobriram na perda do externo, a riqueza do interno. São as pessoas cujos tesouros reais estão em outro lugar. E a questão que Jesus levanta aqui não é se você tem dinheiro. Você pode ter dinheiro, e ainda ser rico para com Deus. A questão é onde está o seu coração. O coração é o seguidor dos tesouros. Ele sempre vai para onde o tesouro está. Se os seus tesouros são externos, o seu coração vive em constante estado de defesa, de vigilância, de medo de perder. Se os seus tesouros são internos, o seu coração pode repousar, mesmo quando tudo ao redor muda. Os olhos são como uma luz para o corpo. Quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz. Porém, se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão. O olho aqui é uma metáfora para a intenção, para o foco, para o que você escolhe ver e valorizar. Um olho singelo, que olha para Deus sem dividir o olhar, ilumina toda a existência. Um olho dividido, que tenta manter um olho em Deus e outro em tudo que o mundo oferece, enche a vida de confusão e escuridão. Um escravo não pode servir a dois donos ao mesmo tempo, pois vai rejeitar um e preferir o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e também servir ao dinheiro. Esta é uma das afirmações mais honestas do sermão. Não é diga que é de Deus, mas faça o que o dinheiro mandar. Não existe essa opção. Em algum momento, quando as duas agendas entrarem em conflito, você vai ter que escolher. E a escolha que você fizer vai revelar a qual Senhor você realmente serve. Mateus capítulo 6, versículos 25 ao 34. Por isso eu digo a vocês, não se preocupem com a comida e com a bebida que precisam para viver, nem com a roupa que precisam para se vestir. Afinal, será que a vida não é mais importante do que a comida? E será que o corpo não é mais importante do que as roupas? Jesus está falando para pessoas que tinham razão real para se preocupar. Pescadores galileus viviam da incerteza do lago. Agricultores dependiam da chuva,
Não havia sistema de saúde, não havia seguro, não havia poupança garantida. A preocupação era existencial, não neurótica. E ainda assim Jesus diz: não se preocupem. Vejam os passarinhos que voam pelo céu. Eles não semeiam, não colhem, nem guardam comida em depósitos. No entanto, o Pai de vocês que está no céu, dá de comer a eles. Será que vocês não valem muito mais do que os passarinhos? Há algo de profundamente terapêutico nessa imagem. Jesus está dizendo: olhe para fora. Olhe para o que está vivo ao seu redor. Cada pássaro que você vê é prova de que Deus sustenta. Cada flor do campo é testemunho do cuidado divino. A criação inteira funciona como um sermão visual sobre a providência de Deus. E por que vocês se preocupam com roupas? Vejam como crescem as flores do campo. Elas não trabalham nem fazem roupas para si mesmas. Mas eu afirmo a vocês que nem mesmo Salomão, sendo tão rico, usava roupas tão bonitas como essas flores. É Deus quem veste a erva do campo, que hoje dá flor e amanhã desaparece queimada no forno. Então é claro que Ele vestirá também vocês, que têm uma fé tão pequena. A comparação com Salomão é eloquente. Salomão foi o rei mais rico de toda a história de Israel. Seus palácios, suas vestes, seus tesouros eram lendários. E Jesus diz: uma flor silvestre, que nasce hoje e amanhã é queimada como combustível, é mais bela do que todo o esplendor de Salomão. O cuidado de Deus com o mais simples da criação supera o esforço humano mais extraordinário. Portanto, não fiquem preocupados perguntando onde é que vamos arranjar comida, onde é que vamos arranjar bebida, onde é que vamos arranjar roupas. Pois os pagãos é que estão sempre procurando essas coisas. O Pai de vocês que está no céu sabe que vocês precisam de tudo isso. O pagão, aqui, não é um insulto. É uma descrição de quem vive sem referência a Deus. E a característica principal dessa vida é a busca ansiosa pelas necessidades básicas, como se ninguém estivesse cuidando, como se o universo fosse indiferente. Jesus diz: você não é órfão, você tem um pai. E esse pai sabe o que você precisa antes de você pedir. Portanto, ponham em primeiro lugar na sua vida o reino de Deus, e aquilo que Deus quer. E Ele lhes dará todas essas coisas. Este é o versículo 33, talvez o mais memorável do capítulo 6. Buscai primeiro o reino de Deus. Não em segundo lugar. Não quando as outras coisas estiverem resolvidas. Primeiro. E quando o centro está no lugar certo, as demais coisas encontram o seu lugar também. Isso não é uma promessa de prosperidade material, de que quem busca Deus ficará rico, ou nunca passará por dificuldades financeiras. É uma promessa de providência. De que o Pai que cuida dos pássaros e das flores, cuida muito mais dos seus filhos. De que as necessidades reais serão supridas. E de que quando você coloca o reino em primeiro lugar, a perspectiva muda. O que parecia urgente começa a parecer relativo. O que parecia catastrófico começa a ter um contexto maior. Por isso, não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Esse versículo final do capítulo 6 é uma das afirmações mais sábias sobre saúde mental de toda a Escritura. A maior parte da nossa ansiedade não é sobre o presente. É sobre o futuro. É sobre o que pode acontecer, o que poderia dar errado, o cenário catastrófico que construímos na nossa imaginação, mas que raramente se materializa. Jesus diz: viva hoje. Enfrente os desafios de hoje. Confie o amanhã ao Pai. Não porque o amanhã não existe ou não importa, mas porque você não tem acesso ao amanhã agora. Você só tem agora. E agora, o Pai está aqui. Mateus capítulo 7 versículos 1 ao 6. Não julguem os outros para vocês não serem julgados por Deus. Porque Deus julgará vocês do mesmo modo que vocês julgarem os outros e usará com vocês a mesma medida que vocês usarem para medir os outros. Esse é um dos versículos mais citados da Bíblia.
e um dos mais mal entendidos. Não julguem não significa que não podemos discernir, que não podemos reconhecer o erro, que não podemos apontar o que é destruidor. Significa, não exerça o papel de juiz supremo. Não condene com a mesma medida que você quer evitar para si mesmo. Por que é que você vê o cisco que está no olho do seu irmão, e não repara na trave de madeira que está no seu próprio olho? Como é que você pode dizer ao seu irmão, me deixe tirar esse cisco do seu olho, quando você está com uma trave no seu próprio olho? Hipócrita, tire primeiro a trave que está no seu olho e então poderá ver bem para tirar o cisco que está no olho do seu irmão. A imagem é hilária e cirúrgica ao mesmo tempo. Uma trave de madeira no olho é fisicamente impossível, o que é o ponto. É um exagero deliberado para revelar o absurdo do julgamento sem autoconhecimento. A pessoa que julga constantemente os outros geralmente está projetando, está vendo nos outros o que não consegue ver em si mesma. Note que Jesus não diz para nunca ajudar o irmão com o cisco. Ele diz, tire primeiro a trave de você. Ou seja, autoexame vem antes do julgamento alheio. Uma vez que você passou pelo processo de reconhecer, confessar e tratar os seus próprios erros, você tem a humildade e a clareza para ajudar o outro, sem arrogância, sem superioridade, com amor. Mateus capítulo 7, versículos 7 ao 12. Peçam e vocês receberão. Procurem e vocês acharão. Batam e a porta será aberta para vocês. Porque todos aqueles que pedem recebem, aqueles que procuram acham, e a porta será aberta para quem bate. Esses verbos no original grego estão no tempo presente contínuo. Ou seja, não é peça uma vez e receba. É continue pedindo. Continue procurando. Continue batendo. É uma postura de persistência na relação com Deus. Uma oração que não desiste quando a resposta demora. Uma busca que não para, quando o caminho fica difícil. Por acaso algum de vocês que é pai será capaz de dar uma pedra ao seu filho quando ele pede pão? Ou lhe dará uma cobra quando ele pede um peixe? Vocês, mesmo sendo maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais o Pai de vocês, que está no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Jesus usa o argumento do menor para o maior. Se você é um pai humano com todos os seus defeitos, tem um instinto de proteger e alimentar seus filhos, com quanto mais amor e sabedoria o Pai perfeito cuida dos seus? A resposta implícita é, infinitamente mais. E então vem a síntese de toda a ética do Sermão do Monte. Façam aos outros o que querem que eles façam a vocês, pois isso é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Toda a lei. Todos os profetas. Condensados em um princípio de uma frase. Trate os outros como você quer ser tratado. Mateus capítulo 7. Versículos 13 e 14. Entrem pela porta estreita, porque a porta larga e o caminho fácil levam para o inferno. E há muitas pessoas que andam por esse caminho. A porta estreita e o caminho difícil levam para a vida, e poucas pessoas encontram esse caminho. Aqui Jesus apresenta uma das suas afirmações mais sobrias e menos populares. A maioria das pessoas está no caminho errado. Não por maldade necessariamente, mas porque o caminho fácil é sempre mais atraente. O caminho que não exige nada, que não cobra nada, que não transforma nada. E esse caminho tem um destino. A porta estreita não é estreita porque Deus quer excluir. É estreita porque a vida que Jesus descreve ao longo do Sermão do Monte não é compatível com o que o ego quer levar na bagagem. Você tem que deixar o orgulho do lado de fora. Você tem que deixar o ódio. Você tem que deixar a dupla lealdade. Você tem que entrar pequeno. E para quem está acostumado com o espaço largo do ego, a porta estreita parece impossível. Mas do outro lado da porta estreita há vida. Não sobrevivência. Vida. Há uma ironia profunda aqui. O caminho que parece mais fácil é o mais destrutivo. O caminho que parece mais difícil é o que leva à verdadeira liberdade.
O mundo vende a ideia de que você precisa se expandir, de que você precisa ganhar mais espaço, de que os seus desejos merecem ser satisfeitos sem limite, de que ceder é fraqueza, e esse discurso é largo, muita gente cabe, e ele leva para um lugar que não é o que prometeu. O caminho estreito exige entrega, exige rendição, exige escolhas que às vezes o mundo ao redor não vai entender. Mas quem perseverou nele, quem foi além do trecho inicial difícil, encontra algo que o caminho largo nunca pode oferecer: paz real. Paz que não depende das circunstâncias. Paz que permanece mesmo no meio da tempestade. A paz que Filipenses 4 vai chamar de paz que excede todo entendimento. Mateus capítulo 7, versículos 15 ao 20. Cuidado com os falsos profetas. Eles chegam disfarçados de ovelhas, mas por dentro são lobos selvagens. Vocês os conhecerão pelo que eles fazem. Esse aviso é particularmente relevante em qualquer época, mas ressoa com uma força especial no mundo contemporâneo, onde líderes religiosos constroem impérios midiáticos, onde a fé pode ser mercantilizada, onde o nome de Jesus pode ser usado para qualquer propósito. Jesus não diz, cuidado com os que parecem suspeitos. Ele diz, cuidado com os que parecem ovelhas. Os espinheiros não dão uvas, e os pés de ortiga não dão figos. Assim, toda árvore boa dá frutas boas, e a árvore que não presta dá frutas ruins. O critério não é o discurso, o critério é o fruto. O que essa liderança produz nas vidas das pessoas ao redor? Produz humildade ou dependência? Produz autonomia espiritual ou subserviência? Produz amor ao próximo ou endividamento emocional com o líder? Os frutos não mentem. Podem demorar para aparecer, mas aparecem. E o fruto mais revelador não é o que acontece no palco. É o que acontece nos bastidores. É como o líder trata quem não pode fazer nada por ele. É como ele age quando não está sendo observado. É qual é o estado espiritual, emocional e psicológico das pessoas que ficaram mais próximas por mais tempo. Árvores boas produzem frutos bons mesmo nas temporadas difíceis. Árvores ruins produzem frutos ruins mesmo quando o show está lindíssimo. Toda árvore que não dá frutas boas é cortada e jogada no fogo. Portanto, vocês conhecerão os falsos profetas pelas coisas que eles fazem. O aviso é claro. O critério é acessível. Você não precisa ser teólogo para aplicar esse teste. Você só precisa olhar com honestidade para os frutos. E ter a coragem de acreditar no que vê, mesmo quando o show é impressionante. Mateus capítulo 7, versículos 21 ao 23. Não é toda pessoa que me chama de Senhor, Senhor, que entrará no reino do céu, mas somente quem faz a vontade do meu Pai que está no céu. Este é possivelmente o trecho mais solene de todo o Sermão do Monte. Pessoas que profetizaram em nome de Jesus. Que expulsaram demônios em nome de Jesus. Que fizeram milagres em nome de Jesus. E Jesus os olha e diz, eu nunca conheci vocês. A palavra conhecer aqui não é intelectual. Em hebraico, yada, conhecer, é uma palavra de intimidade profunda. É o mesmo verbo usado quando Adão conheceu Eva, e ela concebeu. É um conhecimento de relacionamento, de entrega, de presença mútua. Você pode usar o nome de Jesus. Você pode fazer coisas impressionantes em nome de Jesus, e ainda assim não o conhecer. O Sermão do Monte não é sobre performance religiosa. É sobre transformação do coração. É sobre uma vida que se rendeu, que se entregou, que foi reconfigurada por dentro, e é sobre esse relacionamento íntimo com o Pai, que define quem entra, não a grandiosidade dos feitos. Mateus capítulo 7, versículos 24 ao 29. Quem ouve esses meus ensinamentos e vive de acordo com eles, é como um homem sábio que construiu a sua casa na rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes e o vento soprou com força contra aquela casa. Porém, ela não caiu porque havia sido construída na rocha.
Quem ouve esses meus ensinamentos e não vive de acordo com eles, é como um homem sem juízo, que construiu a sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, e o vento soprou com força contra aquela casa. Ela caiu e ficou totalmente destruída. Jesus fecha o Sermão do Monte não com um chamado emocional, mas com uma pergunta de engenharia. Em que você está construindo a sua vida? O que está no fundo de tudo? Quando a chuva vier, quando as enchentes levantarem, quando o vento soprar, o que vai sustentar? Porque a chuva vem para todo mundo. As enchentes não escolhem endereço. O vento não pergunta se você vai à igreja. A diferença entre as duas casas não era o telhado, não eram as janelas, não era a decoração. Era o que estava embaixo, invisível de fora. Só revelado pela tempestade. E a tempestade vai chegar para cada um de nós. Vão chegar diagnósticos que mudam tudo. Vão chegar perdas que não têm conserto fácil. Vão chegar noites que parecem não ter manhã. E nesses momentos, o que está no alicerce é o que importa. Jesus está dizendo: ouça estas palavras. Não como um sermão bonito. Não como conteúdo espiritual para consumir e seguir em frente. Viva de acordo com elas. Deixe que elas desçam do ouvido para o coração. Do coração para as escolhas. Das escolhas para a identidade. Construa sobre essa rocha. A chuva cai nos dois. O vento sopra nos dois. As enchentes chegam nos dois. Jesus não promete ausência de tempestade para quem constrói na rocha. Promete firmeza durante a tempestade. Promete que quando tudo ao redor balançar, o que está no alicerce vai sustentar. Isso significa que a prova da fé não é a ausência de sofrimento. É como você permanece no sofrimento. É o que fica quando tudo é sacudido. Há pessoas que só percebem em que alicerce estavam construindo quando a tempestade chega. Quando o diagnóstico é confirmado. Quando o casamento desmorona. Quando o filho se perde. Quando o emprego vai embora. Quando a saúde falha. É nessas horas que o alicerce é revelado. Não pelo que você professa. Pelo que sustenta. E a boa notícia é que alicerces podem ser trocados. Mesmo quem começou a construir na areia pode parar, escavar, chegar até a rocha e reconstruir. Pode ser difícil. Pode demorar. Pode custar caro. Mas é possível. O Sermão do Monte não é um tribunal de condenação. É um convite. Um convite para construir a sua vida inteira sobre a rocha da palavra de Jesus. Quando Jesus acabou de falar, as multidões estavam admiradas com a sua maneira de ensinar. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, ensinava com a autoridade dele mesmo. Ele não citava autoridades anteriores. Não dizia assim diz Moisés, assim diz o Rabino Hillel. Ele dizia, eu lhes digo. Com a autoridade de quem sabe por que é. Com a certeza de quem veio de dentro da realidade que descreve. As multidões ficaram admiradas. E 2000 anos depois, o mundo inteiro ainda não terminou de processar o que foi dito naquele monte. Você chegou ao fim do Sermão do Monte. As palavras de Jesus em Mateus capítulos 5, 6 e 7. Mas talvez o mais honesto seja dizer que ninguém chega ao fim do Sermão do Monte. Ele continua trabalhando, continua incomodando, continua transformando. Ele revela o que está errado em nós, com uma precisão que nenhuma terapia consegue alcançar sozinha. Mas não apenas revela, aponta para um caminho estreito é verdade, mas um caminho que leva para a vida. Pense em tudo que foi dito esta noite, em 8 bênçãos que viram o mundo de cabeça para baixo, em um chamado a ser sal quando o mundo quer te deixar sem sabor, e luz quando o mundo quer te apagar, em um aprofundamento da lei que vai muito além do comportamento e atinge o coração, em uma ética do perdão, da reconciliação, da não violência, que soa impossível e ao mesmo tempo é a única coisa que realmente funciona, em uma vida de oração que é conversa com o Pai, não performance para a plateia, em uma despreocupação radical com o amanhã que não nasce de irresponsabilidade, mas de confiança profunda em quem sustenta o universo.
em uma honestidade sobre o julgamento que começa por dentro antes de olhar para fora, e em um alicerce. A pergunta mais importante que o Sermão do Monte faz não é sobre regras, é sobre fundação. Em que você está construindo? Feche os olhos agora. Pense em uma coisa do que você ouviu esta noite que ficou. Uma palavra que pousou mais fundo. Uma imagem que não saiu da sua cabeça. Uma instrução que você sabe que precisa viver amanhã. Leve essa coisa consigo. Deixe que ela faça a obra que precisa fazer em você. A multidão que ouviu Jesus naquele dia desceu o monte transformada. Não todos, mas muitos. Alguns deles foram presos por causa dessas palavras. Alguns morreram por causa dessas palavras. E outros construíram um movimento que, 2000 anos depois, ainda está aqui, ainda está vivo, ainda está falando as mesmas palavras em todas as línguas da terra. Essas palavras têm poder, não o poder das palavras bonitas que emocionam por um momento e são esquecidas, o poder das palavras vivas que encontram o coração e não saem mais. O poder de um homem que falava como quem tem autoridade porque a autoridade era dele. Que ensinava como quem sabe porque ele é a fonte do que ensina. Boa noite. Que o Pai que vem em segredo cuide do seu sono. Que o Espírito que consola os que choram esteja presente nesta noite. E que amanhã, quando você acordar, o alicerce que você está construindo seja um pouco mais sólido do que ontem.